Então, nessa terceira parte, a gente vai dar mais uma passada nesse programa. E o que a gente fez até agora? A gente pegou um programa que já estava funcionando e foi transformando esse programa lentamente em alguma coisa que se parece cada vez mais com a solução que você vai encontrar em C, tá bom? O último passo que a gente vai. Não, eu falei que é o último, mas não é, a gente vai dar mais dois. Mas o próximo passo que a gente vai fazer, a gente tem que entender o seguinte: Pedro, você entende o que está acontecendo aqui na linha 14 até a linha 17? Essa é justamente que a gente descobre se ele é primo ou não é, pelo Exato. número de divisores. Certo. E como é que ele está fazendo a conta aqui? Ele está vendo se o número de divisores for igual a zero, ele é primo, certo? E aí ele retorna na linha 15. A linha 17 vai ser sempre executada? Não. Não, né? Se se o número de divisores for igual a zero, ele Isso. só dá um retorno 1. Sim, porque daí ele não entra aqui, né? E por isso ele não retorna. Tá, para a gente fazer essa última passada, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai trocar esse daqui por última, não, penúltima. Você concorda que o programa continua fazendo exatamente a mesma coisa? Sim. Eu simplesmente troquei. Em vez de eu estar comparando se ele é igual a zero e retorna um, certo? Eu estou fazendo, se ele for diferente de zero, ele retorna zero, certo? Quer dizer, se eu for diferente de zero, ele é composto. Então ele retorna zero. Se ele não entrar ali, ele vai para a linha 17 e ele retorna um, tá bom? Tudo bem? Uhum. Beleza. Ok, mas aí vem a seguinte coisa. Quantos divisores eu preciso achar para concluir que o cara é composto? Só um. Só um. Se eu fizer um teste, descobrir que o cara que ele é um divisor, desconsiderando um, que a gente já desconsiderou, e desconsiderando n, e se ele for divisor, a gente já pode parar com o if, certo? Desculpa, a gente já pode parar com o for, tá bom? Aí vem como é que a gente faz para parar o for na hora que a gente descobre que a gente acabou de achar um divisor. A gente acabou de achar um divisor. Veja, Nós, pode falar? nós podemos usar um while, né? Mas a gente não vai usar o while. Vai usar Poderíamos, o mas for não mesmo. vamos. Nós vamos usar o for mesmo. Esse eu não conheço. Ok? Quem falou? Dá pra usar break? Mas, Poderia usar o break, mas nós não vamos. O break a gente vai deixar para uma outra professor, aula. Diga. não sei se era nesse ponto, mas na hora que você está somando o número divisível, você Hum, pode botar o return ali já como exato. retornando falso. Exatamente. Olha que louco. Eu dou o return, assim que eu descubro que tem um divisor, eu já dou um return zero. Certo? Se ele tem um divisor, ele não é primo. Então não tem mais por que continuar. Ele já dá um return zero ali, bola para frente. Olha só, ele sempre que ele encontra o return e ele executa o return, ele para a função e volta. E é exatamente isso que eu quero, certo? Então, na verdade, a primeira coisa que ele está fazendo aqui, primeiro que ele começa testando se o número é menor ou igual a 1. Se for, ele dá um return. Beleza? Se ele não dá o return aqui, então ele vem para cá. Então eu sei que o n maior ou igual, é maior que um. Então ele começa aqui, começa a rodar. Se ele descobre que o i é divisor do n, ele dá o return zero e vai embora. Agora vem o que acontece quando ele chega na linha 14, quando ele sai do laço. O que eu sei quando ele sair do laço aqui, nesse ponto? Que ele não teve nenhum divisor. Que ele nunca entrou na linha 11. E é isso aí que é o mais complicado na hora que você está fazendo essas coisas com return. E as coisas às vezes ficam mais difíceis de você raciocinar, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ele não pode sair usando o return à torta direito. Você tem que colocar o return de um jeito que você consiga fazer esse raciocínio. Na linha 14, eu sei que ele nunca entrou na linha 11. E se ele nunca entrou na linha 11, significa que ele tem que nesse caso aqui, a gente acabou com o nondiv. Aliás, vamos tirar o nondiv daqui. Mas se tivesse um nondiv, o nondiv seria zero. Concorda?
É isso que significa, isso que eu sei ali na linha 13. Se existisse um nondiv, ele seria 0. Concorda ou não, Pedro? Sim, sim. Porque ele não entrou onde a gente fazia o nondiv mais, que era ali na... Vamos colocar aqui, ó. Não existe mais isso, tá? Mas aqui tinha um nondiv mais. Opa. Aqui tinha um nondiv mais. Então, toda vez que ele entrava ali no if, o nondiv virava mais. E aí, quando eu chegava aqui, eu saberia quantas vezes o nondiv foi incrementado. Mas agora, se ele entrar aqui uma vez, ele dá return. Então, se ele chegou aqui embaixo, é porque ele não entrou lá nenhuma vez. Então, ele pode dar return 1. Ele é primo, com certeza. Ele passou por todo mundo e nenhum deles foi divisor. Tá bom? Esse programa aqui, ele já está bem cesão. A gente acabou não salvando os outros intermediários. Mas tá nada. Tem a gravação, você pode assistir depois. Vamos pegar 16.127. É primo. 61. Não. 6.127. Era 16 mil. Era 16 mil, é verdade. O outro que a gente tinha era 5.387. Primo. Tá bom? Isso daqui já é um programa com a cara de C. Com a cara de C. Quando você for resolver esse problema esse problema do primo, por exemplo, muito provavelmente é dessa forma aqui que vocês resolveriam. Que deveria ser resolvido, entendeu? Essa estrutura a gente vai ver várias vezes. A gente vai fazer uma função, a função faz um laço, e dependendo do que acontecer, ela dá um return de dentro do laço. Se não, ela termina o laço e dá o return no final. E a maneira de você enxergar isso é assim, olha. Se ele achar algum divisor, eu já sei a resposta e eu vou embora. A resposta é, não é primo. Se eu cheguei aqui, é porque eu passei por todo mundo, não achei nenhum divisor, e então a resposta é, ele é primo. Tá bom? Alguma dúvida? Diga. Eu tenho uma dúvida. É um pouquinho além. Diga. Se a gente fosse contar todos os números primos, Certo? até o valor que a gente deu a entrada, eu poderia usar essa função é primo como parâmetro dentro de outra função? Você poderia chamar ela em uma outra função, né? Não é parâmetro de outra. Você poderia chamar essa função dentro de outra. É exatamente isso que eu quis dizer, não expressei mal. Não, é exatamente isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode... Na verdade, é assim que você estrutura. Você cria uma função é primo, beleza. Agora você precisa de fazer... Eu tenho que passar por uma faixa, faço um outro contador e tenho que ver se o cara é primo. Eu chamo é primo para dizer para mim, tá bom? Entendi, beleza. Tá, a gente vai só arrumar essa parte aqui embaixo. A gente vai só arrumar essa parte aqui embaixo, porque também não é assim que a gente faria em C, tá? Em C a gente faria desse jeito aqui, ó. Mas aqui é bem trivial de entender. Eu não guardo a função, o valor do retorno da função, e depois uso esse valor para testar. O é primo é um cara que retorna um booleano para mim, e aí eu pego, se é primo x, eu imprimo, é primo. Se não, ele vai imprimir que é composto. Certo? Então, dá mais uma enxugada ali. E se você fez o negócio direitinho, bonitinho, dá uma olhada. É até fácil de você ler o que está escrito aqui, né? O que está na linha? O que é a linha 20? Está testando se é primo ou é verdadeiro. Exatamente. X é primo? Se x é primo, então, aquilo que a gente falou lá atrás também, o programa, quanto mais direto você conseguir ler o que o programa faz, melhor, tá? Quanto mais direto, melhor. Então, você tem que achar jeitos de ler o programa, sabe? Sem ter que ficar falando o nome das variáveis e um por um. Então, tipo, a linha 8, o que nós temos aqui na linha 8 é um laço com o i que vai de 2 até n-1, certo? E ele verifica se o i ele é um divisor do n. Se for um divisor do n, então não é primo. Se não, se ele não entrar nenhuma vez aqui, na linha 13, ele retorna que é primo.
Beleza? É isso. Beleza. Tá, eu acho que a última coisa que a gente vai fazer, e aí esse carinha aqui fica perfeitinho, é assim. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou deixar isso, principalmente porque eventualmente vocês vão ter que, talvez, fazer isso em alguma atividade no futuro, né? A única coisa que a gente pode fazer aqui para mudar e melhorar esse programa é o seguinte. Você sabia que a gente não precisa contar, ver os divisores até n, e a gente consegue saber se é primo ou não? Por quê? Porque você pode tirar a raiz do número Sim. e essa raiz vai ter os mesmos fatores do que o número original. Nem é por aí, tá? Pra falar a verdade. Nem é por aí. Porque se você tirar a raiz ela pode ser quebrada. Vamos supor, pega 5 e 10. Desculpa, pega o 10. Os fatores são 2 e 5. Você vai pegar o 10 vai dar quebrado, e aí você não consegue fazer divisor com os caras quebrados. Não é por aí. A raiz de 10 não resolve. Porém, envolve raiz. É o seguinte. Tá. Os divisores de 10 são 2 e 5. Um abaixo da raiz de 10 e um acima da raiz de 10. Certo? Então vamos pegar os divisores de, sei lá, 100. 100 não, vamos pegar o divisor de 127. Quais são os divisores de 127? Tem o 3, 3, o 9, tá, um monte de... O ponto é, sempre que tem um divisor acima da raiz do número, certamente vai ter que ter um divisor abaixo da raiz do número. Porque multiplicar um pelo outro tem que dar o número, certo? Então significa o seguinte, significa uma mudança bem simples esse cara aqui não precisa ir até n, basta ele ir até a raiz de n, tá? Mas eu vou deixar isso para vocês tentarem arrumar depois, tá bom? Por enquanto é isto. Vou parar a gravação.